Boa tarde, irmãos, graça e paz. Na tarde deste domingo de Páscoa, gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. O tema da nossa meditação nesta tarde será: o ressurreto é o nosso encorajador. O texto é João, capítulo 20, verso 19. Assim diz a palavra do nosso Deus: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Que assim Deus nos abençoe na exposição da sua palavra. Irmãos, o texto nos informa que os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas. Mas o texto também diz o motivo por que eles estavam tomando este cuidado. Eles estavam com medo dos judeus. Não eram sem motivo que eles estavam com medo, pois os judeus já haviam declarado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Verificamos isto no texto de João 9:22, quando os pais do cego que havia sido curado fora interrogado pelos fariseus. Em João 7:13, por ocasião da festa dos tabernáculos, o texto nos diz que havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Entretanto, ninguém falava dele abertamente. O motivo: por ter medo dos judeus. Mesmo dentre as próprias autoridades, teve alguns que creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessaram para não ser expulso da sinagoga. Assim diz o texto de João 12:42. Os judeus ameaçavam todos aqueles que confessassem ser Jesus o Cristo. Agora, os líderes judeus tinham levado as suas ameaças às últimas consequências. Eles haviam crucificado Jesus e já era este o terceiro dia que este fato havia ocorrido. João relata que as portas estavam trancadas não somente para mostrar que os discípulos estavam com medo dos judeus, mas era para evidenciar o poder do Cristo ressurreto, que de uma forma sobrenatural, sem entrar pelas portas, se apresenta no meio dos seus discípulos. João deixa isto bem claro ao repetir no verso 26 que as portas estavam trancadas quando Jesus se apresenta aos seus discípulos 8 dias depois da sua primeira aparição. E a primeira coisa que Jesus diz ao reencontrá-lo é: paz seja convosco. Uma saudação que era comum naquela época. Para aqueles que estavam com medo, sem paz, Jesus não somente os cumprimenta com um cumprimento que era comum naquela época, ele se apresenta a eles como o Cristo ressurreto. Ele traz a paz ao coração daqueles que estavam tristes e com medo. No capítulo 16, verso 27, antes de ser crucificado, Jesus havia dito aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Somente Jesus pode nos dar essa paz que nos encoraja e nos capacita a vencer os medos. O mundo não nos pode oferecer essa paz. A paz que o Senhor Jesus nos traz é a paz que vai além das circunstâncias, além dos nossos medos. Somente Jesus, aquele que venceu a morte, poderia transformar e encorajar aqueles homens cheios de medo em destemidas testemunhas que foram até as últimas consequências por amor do seu Senhor. Verificamos que em Filipenses 4, 6 e 7, o apóstolo Paulo nos lembra que não devemos andar ansioso de coisa alguma, que em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições, pela oração, súplica, com ações de graça. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Nesses tempos de preocupação e medo, devemos sempre buscar esta paz e confiar no poder do nosso Senhor e Salvador, que nos disse que no mundo passaríamos por aflição, mas que deveríamos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo.
O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele nos diz que Ele é a nossa paz. Somente o Senhor pode nos encorajar a viver uma vida sem medo e sermos suas verdadeiras testemunhas e anunciar esta paz ao mundo, que tanto carece em dias como esses que estamos vivendo. É Ele que é a nossa paz, é Ele que nos encoraja. Que Deus nos abençoe. Feliz Páscoa a todos. Oh, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Meu para sempre, tu és agora, nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno foste escolhido, jamais vacines, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei.